Hoje, exclusivamente devido à pandemia do vírus Covid-19, coronavírus, o canal Vida Real estará apresentando uma matéria sobre como se prevenir e como o vírus age em nosso corpo. Hoje estou na minha cidade, Apiaí, São Paulo, no Hospital Dr. Ademar de Barros. Estarei tendo um bate-papo com o Dr. Elmer e a doutora Patrícia, que estará nos falando um pouco sobre esse assunto, esclarecendo nossas dúvidas. Oi, Patrícia. Oi, doutora Patrícia. Tudo bem? Tudo bem. Como vão? Tudo bem, obrigado pelo convite. Quais são os sintomas do coronavírus e como ele age em nosso organismo? Bom, os sintomas, como toda virose, como todo quadro infeccioso, são os sintomas clássicos de tosse, falta de ar, cefaleia, febre, mal-estar geral. São os sintomas de qualquer virose. Ou seja, o que significa isto? Que qualquer paciente pode ter este sintoma e não significa que seja coronavírus, mas também não pode descartar-se essa possibilidade. Entendeu? Então é uma coisa clara, porque as pessoas estão habituadas a ter um quadro gripal. Mas eu sou gripe, já tive gripe. Mas neste caso, o que está dando mais letalidade e mais contágio é o coronavírus. Então, isso é significativo para qualquer pessoa que chegue com sintomas respiratórios, até que se demonstre o contrário, considerar como suspeito de coronavírus. Em que momento as pessoas e quais sintomas elas deverão procurar um profissional da saúde para que não haja também uma superlotação do hospital por apenas um simples resfriado? Tá certo. Então, como ele disse, então todas as pessoas com sintomas gripais, elas devem se dirigir ao posto de saúde de perto da sua residência, porque o posto de saúde vai ser o local de triagem desses casos, tá? No hospital, nós vamos estar restritos aos casos onde o sintomático respiratório tem sinais de gravidade. Ou ele tem uma frequência respiratória que está acima do normal, ou ele está com um mau estado geral, com desconforto para respirar. Aí esses pacientes, eles têm indicação de estar vindo ao pronto-socorro para que a gente possa fazer uma triagem e ver se tem a necessidade de internação. Como disse ontem o nosso ministro da Saúde, todos os quadros gripais hoje são considerados quadros de risco, né? Então, as pessoas com sintomas respiratórios necessariamente têm que ser avaliadas, as que têm sintoma respiratório grave, tá, gente? Aquelas pessoas que elas estão com um quadro gripal leve, elas podem ficar na sua casa, tomar os sintomáticos habituais, um antitérmico, se alimentar bem, que naturalmente isso vai passar. Agora, percebeu, estou com falta de ar, não estou conseguindo, não estou me sentindo bem, estou com muita falta de ar, hospital. Não, estou apenas com uma febre alta, com uma sensação de dor de garganta, dor no corpo, posto de saúde. Quais são os tipos de medicamentos que as pessoas devem evitar de caso tenha alguma suspeita do caso de estar com o vírus? Toda virose, de forma geral, compromete o sistema imunológico. Ante uma virose que sempre pode provocar neutropenia, plaquetopenia, sempre se deve evitar AS, isso é clássico. Porém, a experiência de outros países, como a China, no caso da Itália, está vendo que certos medicamentos, até que já se divulgou a lista dos remédios, entre eles os anti-inflamatórios, têm que ser evitados. Por quê? Porque podem piorar e acrescentar os sintomas e piorar o quadro, fazer com que essa letalidade chegue muito mais rápido no paciente. Então, todo paciente tem que estar atento a toda a informação. Eu estou realmente muito feliz porque isso que vocês estão fazendo é o que se deve fazer desde o início. Fazer informação, informar a população. A gente não se pode cansar de informar a população para que a gente entenda a importância disto. Que a gente não ache que isso é brincadeira, que a gente não ache que isso é uma simples gripe que está passando uma semana e vai passar e todo mundo vai voltar para a vida normal. Não. A estatística mundial está mostrando todo o contrário. A estatística no nosso país, em menos de um mês, está mostrando todo o contrário. Então, fiquem atentos, sobretudo a esses remédios. Tem remédios para, por exemplo, antihipertensivos, que necessariamente não tem que suspender. Se está dando algumas notícias que, por exemplo, os IECA agem na via, que podem piorar. Procurem seu médico e ele vai determinar se vai continuar ou se vai trocar.
Outros anti-inflamatórios, os esteroideos, por supuesto. Aqueles pacientes que tomam anti-inflamatórios porque têm artrite reumatoide, têm problemas de câncer, outras doenças, todos têm que ser bem visualizados. Tá? E qual é o tempo de incubação do vírus? Ou seja, até quanto tempo depois do contato com o vírus se iniciam os sintomas? Bom, esse é um tema assim, controverso, porque isso já foi mudando ao longo desse ano, né? A princípio se considerava 14 dias, hoje estão se considerando 10 dias, né? Mas, tanto que assim, o Ministério da Saúde preconiza hoje que qualquer paciente em sintoma respiratório tem que ficar 14 dias afastado para que possa você realmente descartar ser um coronavírus ou não. Mas, assim, a priori, são 10 dias. Porém, o paciente que ele foi confirmado com coronavírus, ele se torna um transmissor enquanto ele ainda tiver sintomas positivos. Então, aí pode ser um pouco mais longo. O coronavírus pode matar em quais casos? Sem dúvida, né? A experiência tem mostrado que os idosos têm mais facilidade para letalidade, as crianças pequenas, aqueles pacientes que têm comorbidades, hipertensos descontrolados, hipertensos graves, diabéticos, sobretudo insulino dependente, antecedentes de AVC, doenças crônicas renais, pacientes oncológicos, pacientes que fazem hemodiálise, grávidas se inclui também dentro desse grupo de risco, o que não significa que o resto da população não tem risco. Só que esse tipo de pacientes se viu que tem muito maior risco. Porém, os jovens, eles portam a doença, pode que passe rapidamente, mas estão infestados. E como eles ficam mais na rua, porque se sentem bem, aparentemente não tem nada grave, eles ficam contaminando e contagiando o resto da população. Tá certo? A gente não pode esquecer dos asmáticos, tá? Aqui nessa região é uma região onde a gente tem uma concentração muito grande de pessoas que têm quadros de chiado, de broncoespasmo, de bronquite. E os quadros de bronquite se agravam em qualquer quadro viral respiratório. E no Covid-19 isso tende a piorar. E isso independe da idade. Isso pode ser criança, pode ser jovem e pode ser velho. Me diga como o hospital está se preparando para se houver casos positivos. Bom, o hospital nós já estamos há pelo menos uns 15 dias que a gente vem conversando. Nós montamos uma comissão de contingenciamento, onde a gente tentou decidir da melhor forma possível a forma de abordar esses casos. Então, o primeiro ponto que nós pegamos foi decidir aonde nós colocaríamos esses pacientes caso eles chegassem até nós. Então, nós deixamos uma área que era a nossa antiga pediatria como um isolamento e deixamos elas preparadas com 5 leitos. 3 para pacientes que necessitem de suporte ventilatório, intubação. E deixamos 2 leitos para pacientes que precisam apenas de uma máscara de oxigênio, por exemplo, um catéter de oxigênio, mas que não tenham necessidade de ser intubados. Essa sala está totalmente preparada, já tem os aparelhos de ventilação, todo o material de EPI, de segurança, tudo pronto para que a gente consiga fazer com que realmente fique isolado nessa área do hospital, tá? Aí tem outras medidas. Então, assim, nós aumentamos a compra dos EPIs de segurança. Máscaras, luvas, roupas, toucas e tudo que for necessário para uso durante esse período para os funcionários. Foi feita uma educação continuada dentro do hospital para todos os funcionários em todos os setores. Tá? Vai ficar muito bem definido quem são as pessoas que vão estar lidando diretamente com os pacientes com risco. A nossa chefia, ela nos autorizou, né, por uma orientação médica, nós dispensamos todos os funcionários que são acima de 60 anos do hospital e também todas as grávidas do hospital. E, conforme a necessidade, os abaixo de 60 anos, mas que apresentem comorbidades, que realmente a gente perceba que é um fator de risco muito grande, também vão ser dispensados, tá? Todos os médicos da unidade são colocados à disposição. Então, nesse momento que ainda a gente não tem um alto fluxo, tem a doutora Gislaine atendendo na área externa, que essa é uma outra coisa que nós fizemos. Nós criamos um consultório na área externa para que o paciente com risco não adentre o hospital, contaminando as outras áreas do hospital. Então, o paciente chegou aqui,
é sintoma respiratório, ele já recebe automaticamente uma máscara e ele vai se dirigir para aquela área externa, aonde tem circulação de ar e não vai ficar ninguém junto. E aí ele vai passar por uma triagem com a enfermeira e com a médica lá de baixo. É um quadro respiratório simples, esse paciente vai ser encaminhado ao posto de saúde da sua região. É um caso mais complexo, esse paciente vai direto para a nossa área de isolamento, sem passar pelas demais partes do hospital. A gente já tem uma via direta e ele já vem com a parte de EPIs todas instalada, que é para não ficar contaminando ninguém no corredor. A nossa recepção, as meninas estão usando máscara, apesar de ter uma área de barreira, que é um vidro ali na frente, que já impede esse contato direto com o paciente, tá certo? Me ajuda, Elmer, porque é tanta coisa que nós fizemos. Não, realmente, acho que a Patrícia falou tudo. A gente fez assim reuniões relâmpago, porque nós já estamos desde o início bem preocupados com a situação. Formamos uma equipe com um plano de contingência, nos reunimos com a vigilância epidemiológica, nos reunimos com a prefeitura, com a Secretaria de Saúde, cada qual tem que fazer seu papel. O hospital, todos os dias, 10 horas da manhã, nos reunimos na comissão para analisar cada momento, cada detalhe, com os próprios recursos que nós temos. Já fizemos solicitação, como bem a doutora falou, de todos os EPIs, todos os equipamentos para uso individual, de proteção. Então, todo profissional daqui está ciente, estamos deixando no hospital o que realmente precisa ficar, inclusive diminuímos o número de funcionários na parte de financeiro, administrativo, diminuímos a circulação dos pacientes, para que não fique esse aglomerado de pacientes na recepção. As visitas, tomamos determinação, vai ser 1 hora diária e vai ser um paciente só, ou seja, um visitante. O sea, estamos fazendo uma série de medidas como hospital que tentamos sempre manter o relacionamento com a Secretaria de Saúde e a Prefeitura. Penso que cada qual tem que fazer sua parte. Penso que é um momento que cada profissional de saúde, por si mesmo, tem que se chamar e dizer o que é que eu posso fazer agora neste momento. Porque é uma batalha nossa. Há algum tipo de alimentação ou algo do gênero que as pessoas podem estar fazendo para se fortalecer e dificultar o contágio com esse vírus? Então, na verdade, eu acho que é manter uma alimentação equilibrada e normal. Não existe nenhum alimento ou nenhum medicamento que você fale assim, não, eu vou tomar isso vai impedir de eu ter um coronavírus. Assim, a melhor forma de prevenção ainda é o isolamento social. Essa é a prevenção. Agora, pessoas que estão saudáveis e se alimentando bem, elas têm menos chance de pegar, não é essa doença, qualquer doença. Então, a orientação é essa, mas não existe um alimento, chá de erva doce que estavam falando, se eu tomar vitamina C, se eu tomar isso. Não, porque isso causa uma falsa sensação de segurança. As pessoas acham que estão imunes à doença por conta de alguma coisa, e não estão. Mas uma boa alimentação ajuda a qualquer coisa. Quais os meios de contágio com o vírus e há muito a se falar ainda sobre esse assunto? Não, o meio de contágio é de toda a virose. Lembre que esta doença se transmite sobretudo por gotículas, por el contato direto da pessoa que está infeccionada, quando fala, quando espirra, quando tosse, essa gotícula de frente é a que vai provocar. No obstante, sabemos que as pessoas, a vezes por descuido, porque não fazem a higiene das mãos, a higiene da roupa, a higiene dos objetos em casa, é uma forma de transmissão bem frequente. Porque colocam as mãos nos lugares, nas academias, nos objetos, a roupa tem que tirar todo dia. Então, a higiene pessoal é importante. Cada pessoa tem que saber, isso é uma medida que é para todos, não só para coronavírus, mas a pessoa tem que aprender, porque a higiene é super importante e é a principal forma de contágio. E acham que não vai acontecer, mas acontece, e está acontecendo. E sobre esse assunto que está causando muita polêmica e dúvidas também, é sobre as máscaras. Como usá-las e quando usar corretamente? Certo. Então, a máscara, a princípio, ela deveria ser exclusivamente para os pacientes que têm quadros virais. Precisa ser coronavírus? Não. Atualmente, qualquer pessoa que tem sintoma respiratório deveria sair de casa com a sua máscara. Eu não tenho nenhum sintoma respiratório, eu preciso usar máscara? Não.
Quem que precisa usar máscara? Então, assim, as pessoas que têm sintomas respiratórios, as pessoas que trabalham em lugares de risco. Então, por exemplo, aqui no hospital, os médicos que estão em contato direto com os pacientes têm que usar máscaras. As pessoas que vão entrar no tratamento. Então, vamos supor que eu tenha um paciente lá internado e a menina da limpeza vai entrar. Essas pessoas têm que estar não só de máscara, mas totalmente paramentadas. Por quê? Porque assim, o uso indiscriminado da máscara vai fazer com que a máscara suma do mercado e aí realmente quem precisa não vai ter. Fora que não adianta nada eu usar máscara e mão na máscara, mão na máscara, mão na máscara. Você contamina a sua máscara. Tira a máscara, máscara no bolso. Você contamina a sua máscara. Então, usar máscara de forma errada é a mesma coisa que não usar máscara. É só gasto de máscara. Então, assim, profissionais de saúde, pessoas que têm um contato muito direto com o público e as pessoas com sintomas respiratórios. Esses são os que têm que usar máscara. Quais as formas mais eficazes de se evitar que esse vírus se alastre? Bom, isso aqui é uma pergunta muito importante. Eu peço encarecidamente à população de Apiaí, por favor, me ouçam. A melhor forma é ficar em casa. Apiaí tem que tirar um slogan: eu fico em casa. Esse é o slogan do nosso município e deve ser o slogan de todo o Brasil. Eu fico em casa. Qualquer paciente que tiver algum tipo de contato, que tiver sintomas respiratórios, aqueles pacientes idosos, aqueles pacientes com comorbidades, gente, evitem ficar na rua. Então é importante que a população saiba que não tem que vir diretamente para o hospital. Essa coisa errada que nós temos, infelizmente, de que qualquer coisinha, tem uma unha do pé que dói, tem que ir no hospital. Acabem com isso. Nunca devió ser. Mas é um momento de vocês entenderem de que não é aqui no hospital que tem que recorrer. Tem que ir na atenção primária, na atenção básica. Se eles determinam que tem que vir para o hospital, vão a vir para o hospital. Porém, como já falou a doutora Patrícia, a gente criou esse pronto atendimento, entre aspas, aqui na parte externa do hospital. Mas não significa que é o lugar que você tem que vir diretamente. Mas quem vier vai ter o atendimento. O que não significa que vai entrar no hospital. Vai entrar no hospital só aqueles pacientes que precisam fazer o protocolo de exame de sangue, que precisam fazer raio-x e ou que por determinação se constituem já que sejam graves e vão ter que ficar internados. Então, eu penso que a melhor medida que todo o povo tem que entender: fiquem em casa. Se protejam, fiquem com a família. Ninguém sabe ainda o que pode acontecer. Não tem nada melhor que a família. Eu queria estar com minha família, eu queria estar com minha filha, com minha neta, e não posso estar. Então, se a gente aqui se está sacrificando, porque te falo de coração, é um sacrifício, tem que ficar aqui todos os dias no hospital, todos os profissionais. E quero aproveitar, por favor, para parabenizar a todos os profissionais daqui do município, de aqui deste hospital. Quando falo profissionais, é médico, enfermeira, técnico, funcionários administrativos, da cozinha, funcionários de auxiliares gerais, todos os que estão participando de forma positiva, de forma enérgica, presentes aqui todo dia, dando opinião. Eu bato palmas por eles, eu tiro o chapéu por os meus funcionários. São maravilhosos, são nota 10, mas a população tem que entender isso. A população tem que dar valor a que está ficando aqui na batalha de frente. Tem que dar valor a essas coisas. Então, a melhor forma é ficar em casa e coloquem esse slogan: eu fico em casa. Muito obrigada, doutora Patrícia, e ao doutor Elmer, e ao Hospital Dr. Ademar de Barros, por estar aqui nos concedendo essa entrevista e poder, assim, estar levando um pouco mais de informação sobre esse assunto que está causando tantas preocupações. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade. Para a gente é muito importante ter esse canal de informação, né? Aqui em Apiaí ainda a gente vê que as pessoas estão circulando muito pela rua. Você vê filas de banco, você vê as pessoas no supermercado, você vê as pessoas em todos os lugares. Então, assim, as pessoas têm que ter uma forma de se informar, de entender que realmente esse é um momento de reclusão, é um momento de estar em casa, é um momento de se cuidar. Depois, mais para frente, todo mundo volta à sua vida normal. Obrigada. Muito obrigada, doutora Patrícia. Muito obrigada, doutor Elmer. Obrigado pela possibilidade de poder passar essa informação. Eu espero que chegue mesmo à população,
peço-los de favor que extiendan esa información, que transmiten, que llegue até o último paciente de aqui, de qualquer bairro de Apiaí, tá? Obrigado por todo, espero que a Prefeitura, que a Secretaria de Saúde, a Vigilância Epidemiológica também, que já estamos juntos nessa, que continuem se fortificando, tomando medidas cada vez mais positivas, preventiva. A palavra de ordem é prevenção. Sempre. Muito obrigado a todos aqui do canal Vida Real.